Olá, que alegria estar de volta agora no ano de 2026. Hoje é dia 3 de janeiro de 2026 e é com grande alegria que damos continuidade ao nosso projeto Conhecendo a Si Mesmo, Conhecendo o Ser Humano. E você, como é que você está entrando e recebendo o ano de 2026? Quero fazer um convite para você que me assiste, esse ano ser o nosso melhor ano. Você sabe que hoje é o meu e o seu melhor dia? Vamos caminhar juntos esse ano de 2026. E hoje eu trago um assunto, vamos falar sobre medos. Medos. Você tem medo? Por que é tão importante que as pessoas falam do autoconhecimento? É super importante. E durante este ano, nós vamos dar um salto em conhecendo a si mesmo e crescendo e superando desafios e fazendo com que nossas horas, nossos minutos sejam produtivos, sejam objetivos e sejam felizes. Então vamos lá. Um dos maiores medos que o ser humano tem é falar em público. Por que será que o ser humano tem medo de falar em público? Será se ele tem medo do julgamento, o que as pessoas vão pensar dele? Será se ele tem medo de dar um branco na hora? Será se ele tem medo de não se sentir o suficiente? E a gente vai aprender também como superar esses medos. De onde vêm esses medos? De onde vem? Outro medo que o ser humano tem é o medo da morte, medo de adoecer, de ter uma doença grave, medo de insetos, por exemplo, medo de barata, medo de aranhas. Existem medos de animais com penas, galinha, aves. Existem medos de lugares fechados, por exemplo, tem pessoas que se sentem extremamente mal quando está dentro de um elevador, dentro de um avião. Tanto é um local fechado como medo de altura, medo do escuro, medo de sangue, medo do desconhecido, medo do fracasso, do julgamento, da solidão, de mudança, medo da dor. Nós sentimos muito medos, mas tem como a gente vencer. Inclusive, existem alguns medos que paralisam o ser humano, certo? Por exemplo, o medo de não se sentir o suficiente. Muitas vezes a pessoa ela tem uma habilidade, podemos chamar dom, incrível, mas ela não consegue ver isso nela. E muitas vezes ela quer ser tão perfeita, perfeccionista, que ela se paralisa e não inicia. Então, as pessoas que elas concretizam sonhos, que elas têm resultados, que elas têm alta performance, o que acontece com elas? Elas não começam perfeitas, elas não começam com excelência, elas se tornam ao longo do caminho. Então você tem que iniciar, você inicia, você persevera,
Se você errar, você tenta novamente, errou, tenta novamente, tenta, e durante o processo de você fazer tantas vezes, você vai conseguir a excelência. Se você parar para pensar que pessoas que fizeram grandes feitos para nós, para a humanidade, como por exemplo, nós temos Thomas Edison, o inventor da lâmpada, a lâmpada incandescente. Vocês sabem quantas vezes ele tentou até ele conseguir? Alguns dizem que foram 1053 vezes, outros falam em 10.000. E perguntaram para ele quantas vezes ele tentaria até conseguir. E ele disse assim, não importava o número de vezes, mas ele ia conseguir, fosse quantas vezes fosse possível. Nós temos Henry Ford, que criou o carro da Ford. Passou muito tempo também melhorando os carros. Quem inventou o celular? Já pararam para pensar que feitos maravilhosos que nós temos hoje em dia nas nossas mãos? O avião, os foguetes. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se você deseja melhorar a sua comunicação, você tem o desejo de criar um canal no YouTube, você tem o desejo de criar um canal no TikTok, mas você tem vergonha. Você tem vergonha de falar em público, de falar em frente a um celular. Como é que você vai vencer isso? É você fazendo a primeira vez, a segunda, a terceira, a décima, a centésima e agora eu esqueci o nome, 1000 vezes, certo? Então, quando você for fazendo, você vai aperfeiçoando, você vai crescendo, você vai se descobrindo. E eu vou falar aqui em um outro momento os gigantes que há dentro de nós. Existem gigantes que há dentro de nós que estão adormecidos, que você ainda não conseguiu acessar. Vou aqui só dar um exemplo. O gigante de você conseguir superar. Por exemplo, vamos supor que você estivesse andando na rua ou num condomínio e de repente você vê um cachorro de grande porte correndo atrás de você, ou seja, uma ameaça de você ser atacado por um cachorro. O que será que você acha que acontece com você? Você vai despertar ali o teu medo, vai haver tantas reações no teu organismo para você correr. Você vai ter uma energia para subir em uma árvore, para você alcançar um muro. Então você vai despertar esse gigante que é você que até então você não conhecia. Então, eu vou falar um assunto somente sobre os gigantes que há em nós. Será um dos assuntos que nós abordaremos. E como a gente pode superar os medos? A primeira coisa, muito importante, primeiro, é você identificar que você tem medo. Você sabia que às vezes a pessoa ela tem medo, mas ela não está consciente? Então a primeira coisa é você olhar para si e você conseguir entender o que você está sentindo. O que você está sentindo? Você está sentindo, você está confortável dentro de você? Ou você sente um mal-estar, sente uma angústia? Você tem que identificar o que você está sentindo para você organizar o seu lado emocional,
o seu lado espiritual, o que é que você está sentindo. Então, a primeira coisa é você identificar. Você identificou o medo, é o primeiro passo. Depois, você vai trabalhar esse medo. Se você não conseguir sozinho, você vai procurar um profissional, seja um psicólogo, seja um médico, seja um psicopedagogo, um profissional para ele te ajudar. E você ir atrás para que você possa vencer esse medo. Se você tem medo de falar em público, como eu tinha, eu enfrentei o meu medo. Como? Eu recebi o desafio de falar em público. Antes, até um olhar atravessado para mim, eu ficava constrangida, eu ficava não me sentindo bem, mas e por isso eu fui buscar o autoconhecimento e é um dos motivos que eu faço essa matéria para vocês. Então, você vai superar o seu medo quando você identifica e você vai encarar ele de frente. Vamos falar aqui especificamente medo de falar em público, que é, se não for o primeiro, é um dos maiores do ser humano. Detecta se você tem esse medo. Se você, quando vai falar em público, o teu coração acelera, você sente um medo, às vezes até um pânico, vai com medo, vai com o coração acelerado, enfrenta. E você vai ver que você vai destravar, não só falando em público, mas você vai melhorar a sua comunicação. Você vai melhorar no trabalho, você vai melhorar a sua relação com a sua família, com seu companheiro, com seus amigos. Então, hoje, dia 3 de janeiro de 2026, eu trago este assunto como nós, seres humanos, somos seres incríveis, somos seres complexos, que precisamos nos conhecer, nos trabalhar, para que a gente possa melhorar a nossa mente, para nós vivermos bem, para nós vivermos a nossa melhor forma. O nosso próximo assunto será os, os gigantes que há em nós. E se você gostou desse vídeo, se fez uma reflexão, fez uma mudança em você, envie para quem você ama. E até o próximo vídeo.